ou me conheceram aí do evento que a gente fez com a Fortinet. Eu sou CEO aqui na DriveOps. Como alguns de vocês aqui já estão um tempinho na área de vendas, né? Eu tenho já 20 e pouquinhos anos, né? Eu sempre falo 20. Eu estou precisando dar uma atualizada aí, talvez seja mais do que isso. Eu comecei em vendas prospectando por páginas amarelas, né? Então, não tinha nada, né, de informação. Depois começou a sair os primeiros sites de telelistas. Eu não sei se alguém que foi da época da telelistas, mas e aí atuei em várias áreas, várias produções na área comercial, vendedor, líder de vendas, tive outras empresas também, sempre liderando áreas comerciais. E hoje estou como CEO aqui na DriveOps, né? A DriveOps é uma plataforma ali eu diria que é uma junção de Ops com Enablement, né? Então, já veio gente de Ops, já veio gente de Enablement, já veio de vendas, com foco em ajudar o gestor, né, a tomar melhores decisões no seu dia a dia aí, relacionado a pessoas, dados, principalmente. Então, nosso papo aqui hoje vai ser sobre eficiência de vendas, eficiência em vendas, né? E a gente vai discorrer um pouquinho, né? E aí eu queria agradecer também nosso convidado de hoje aqui, o Luiz Medina, né? Foi um dos clientes fundadores da DriveOps, né? Foi um dos nossos primeiros clientes, né? Ajudando aí a gente a nascer, né? Praticamente. Então, fico muito honrado com a presença do Medina aqui. Então, Medina, se apresente, conta um pouquinho aí de onde você veio, para onde você está. Olá, É, ainda é mais difícil, né? A gente não sabe direito, mas tem um caminho. Que aí eu vou aprofundar um pouquinho no que realmente é esse tema aqui, né? Para a gente trocar essa ideia. beleza. Obrigado aí pelo convite, Edgar. Bom, meu nome é Luiz Medina. Eu trabalho na área comercial de tecnologia já há 25 anos, né? Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense. Vários desses anos eu trabalhei desses 25 anos, pelo menos 10 a 15 foi como gestor na área de vendas, né? Assim, uma coisa que eu queria antes, na minha apresentação, eu até tinha comentado isso com o Edgar, uma coisa que eu acho importante dizer, gente, é o seguinte: como eu estou há 25 anos na área de vendas, a venda evoluiu muito com o tempo, né? Então, tem coisas que eu fazia no passado que hoje já não fazem tanto sentido assim, né? Vai mudando. Quando eu comecei a vender, relacionamento era tudo. Não que relacionamento não seja importante, é muito importante. É fundamental para a venda. Só que hoje, principalmente para quando você trabalha com venda técnica, com soluções complexas, só o relacionamento não é o suficiente, né? A minha experiência com dados, quando eu comecei a ver a importância dos dados, eu lembro que, como vendedor, eu odiava preencher CRM, reclamava horrores, achava chato, e com o tempo eu comecei a ver o quanto aquilo é importante, né? Principalmente na pandemia, cara, quando teve a pandemia, e eu estava muito acostumado a fazer tudo baseado em relacionamento, então, vou sentar lá, vou tomar um shopping com o cliente, vou resolver as coisas. Cara, não tinha mais o shopping com o cliente, não tinha mais como você fazer o mesmo tipo de relacionamento que você estava acostumado. E aí eu tive que me reinventar, tive que buscar coisas diferentes. E foi aí, cara, que eu comecei a entender a mudança, né? A necessidade de ganhar autoridade, o quanto a gente precisava realmente conhecer o que a gente vende, né? Nós somos vendedores consultores, a gente é consultor do nosso cliente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente souber do que está falando, né? Eu até montei um canal, o Medina TI Fora da Caixa, que tem vários assuntos assim de vendas e também sobre tecnologia, principalmente sobre segurança da informação. E aí, nesse caminho de buscar dados, eu acabei conhecendo o Edgar, né? Eu coloquei o DriveOps na época, a ferramenta estava começando, hoje ela evoluiu demais. Hoje, quando eu vejo o que o DriveOps evoluiu, assim, a quantidade de correlações que você consegue fazer, porque assim, não adianta só o dado, né? Você tem que conseguir correlacionar aquilo para transformar numa informação relevante e conseguir
tomar as decisões corretas, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a levar dado a sério. Hoje em dia, eu não sei viver sem isso, sabe? Eu até estava brincando com o Edgar esses dias, assim, na Fortinet, dado é levado muito a sério, assertividade é fundamental, né? E eu tenho trabalhado muito isso. E é engraçado que os dados, eles mostram as verdades escondidas. Eles mostram aquilo que você acha que é, mas não é, né? Quando a gente estava conversando sobre eficiência, né, Edgar, esse foi um dos pontos que a gente estava tocando. Você pensa assim, a gente está vivendo um momento em que a incerteza é muito grande, né? A gente está num momento que o mundo está com guerra, a gente está num momento que a economia flutua demais. Então, as empresas estão com um foco muito grande em tentar fazer mais com o mesmo, ou até com menos, né, Edgar? Assim, existe uma preocupação muito grande com isso. E como é que você faz isso? Né? É com dados, gente. E aí, quando a gente fala que os dados mostram verdades escondidas, pensa no seguinte, né? O Edgar conhece muito mais disso do que eu, ele vai aprofundar nisso aí, mas vocês pensem no seguinte exemplo, assim, você tem, por exemplo, uma empresa que ela faz 100% da meta dela, tá? Ela faz 100% da meta dela. Só que tem gente ali que faz 170, 160 e tem alguns que fazem 40, fazem 30. Então ali você tem espaço de melhora. Você faz 100% da sua meta, mas você tem espaço de melhora. Mas quando você olha assim, pô, se já faz 100% da meta, como é que eu vou melhorar com os mesmos recursos? Mas tem. Em compensação, você pega uma outra que faz 90, mas todo mundo faz 90. Então, o teu espaço de melhora nesse é muito menor. Então, número, assim, você vai descobrir coisas, cara, que tem um. Eu não sei se todo mundo aqui viu, tem um filme chamado O Homem que Mudou o Jogo, né? Com o Brad Pitt, que é baseado numa história real, em que ele administra um time de beisebol baseado em estatísticas. Gente, às vezes você olha para uma pessoa, você julga, por exemplo, um cara que é muito extrovertido, você acha que ele é o melhor vendedor do mundo. E o cara que é mais introspectivo, você acha que aquele cara não vende nada. Aí quando você vai olhar o número, é o contrário, né? O cara que é mais introspectivo, ele tem um desempenho de venda muito maior que o outro. Percepção engana demais, né, Edgar? Perfeito. E a gente tem uns estudos aqui, Medina. Eu estava acabando, antes daqui, eu estava fazendo uma demo para uma empresa, mostrando para ele que, cara, dentro da mesmo processo de vendas, mesmo processo, da mesma esteira comercial ali, do mesmo pipeline, né, o mesmo vendedor atuando em determinado momento do funil, independente se é todo, se é metade, que eu vou ter uma necessidade de ser mais comunicador, né? É o extrovertido, né? Como a gente está falando, mais comunicador nas primeiras etapas do funil e mais analítico nas últimas etapas, né? Por quê? Porque eu preciso apresentar projeto, porque eu preciso ter linha de raciocínio para conseguir vincular o projeto, a solução, ao valor entregue, né, na ponta, independente de que produto seja, com o contexto do cliente. E nas primeiras fases, eu vou precisar talvez mais de escutar, mais de entender com profundidade, fazer os porquês, né, bem feitos. E aí eu preciso me comunicar melhor, eu preciso ter uma noção de comunicação, de escutar, de falar melhor, né? Isso dentro do mesmo esteira comercial, sendo o mesmo vendedor. Ou seja, como é que a É, gente equaciona isso agora, né? Porque eu preciso essa que essa história, equação seja equilibrada, e às vezes ela não é tão equilibrada. e ouvir é fundamental, né, Edgar? Assim, eu já vi gente dizer, ah, cara, fui numa reunião, nossa, falei 2 horas sem parar. Porra, mostrei todos os Pô. produtos. Não escutou o cliente uma vez. Não Uhum. tentou descobrir o que o cara precisa, não mapeou nada, só ficou falando o tempo todo o que faz. Agora,
se aquilo é de serventia do cliente ou não, o cara não se preocupou, né? Então, e aí, só complementando e fazer um gancho assim, né, para o nosso tema de hoje, Emílio, uma das coisas que a gente vem identificando nessa mudança é que a disponibilidade de recurso dentro desse nosso ambiente, ela mudou completamente. Eu vou fazer uma linha aqui, né? Não sei se tem alguém que é mais startup, enfim, que é mais um perfil mais assim, mas a gente está vendo uma onda de demissões em massa, né? Dessas empresas, da startup, que ainda continua. A DASA, se eu não me engano, agora, ela fez uma demissão em massa e toda hora aparece um. Por quê? Porque a disponibilidade de recurso dessas empresas pelos fundos de investimento, eles mudaram completamente, né? As empresas estão tendo que se adequar e cada vez mais ser eficientes. E aí, a gente está conversando, né? E claro, olha para muitas empresas, né, que estão se planejando para 2024. Cara, de 10 empresas que eu converso, 11 dizem que a eficiência é o tema de 2024. É como a gente fazer mais com o mesmo time ou com menos, né? Então, e aí, olhando, como é que, aí nós, do nosso lado aqui, claro que tem várias formas de a gente ser mais eficiente, enfim, né? Aí do nosso lado aqui, como é que a gente tem que olhar para os dados agora para saber se dá para ser mais eficiente ou não? Imagina, deu um exemplo aí, né? Eu tenho parte do time atendendo muito, muito além da meta e parte do time não, né? Geralmente é uma regra de Pareto, né? A gente vai ter ali 20, 60, 20, né? No geral. E a gente tem que se concentrar muito no 60, né? Porque tem 20 ali embaixo que talvez realmente não consiga chegar a evoluir. Mas 60 é possível. E quem está lá em cima, está lá em cima. Às vezes está difícil de você extrair mais um pouco, né? Se bem que a depender do que seja, né? Você planejou até errado, né? Aí é uma forma de olhar também. Então, basicamente, eu preparei aqui um checklist, vou compartilhar aqui um pouco dessa apresentação e vou também trocando ideia com o Medina aqui, em função da experiência dele, para dizer o seguinte: o que é que você precisa olhar, o que é que você precisa checar? É quase como um checklist, assim, né? Vá verificando, vá checando para entender se você foi e você precisa como líder. Porque aqui tem líder, aqui tem vendedor, aqui tem empreendedor, né? Tem nível diretoria, tem nível gerência e tem nível vendas ali na ponta. É, e aí é entender, olhando, né, muito para dentro da sua operação, se de fato você consegue é, absorver um desafio como esse, né? Ou o contrário, você está pensando em aumentar o time, você está pensando em contratar mais, porque aumentaram sua meta, e você não precisa, né? Você não precisa dessas pessoas, você não precisa de mais gente, você só precisa otimizar aquilo que você já faz, né? Muitas Então, vezes você basicamente, não precisa de mais gente, né? exato, você não precisa Processo, de né? mais gente, né? E aí a gente vai dar uma série de fatores aqui para entender como se autoavaliando, como avaliando meu time, avaliando minhas possibilidades, o que se de fato e o que de fato dá para fazer, né? Então, basicamente foi a lógica que eu montei aqui para responder uma pergunta assim: como é que vendas pode ajudar com a eficiência, né? Então, esse é o ponto central, tá? É, eu vou combinar o seguinte: se vocês tiverem perguntas, escreva no chat. Às vezes que estou compartilhando aqui a tela, não estou vendo, né? E aí a gente vai respondendo aqui, tá? É claro, se tiver alguma coisa que vocês queiram contribuir, como está em menos gente hoje do que o normal, né? Final de ano, tanto evento acontecendo, é, aí pode me interromper também, que aí a gente vai trocando ideia na hora, tá bom? Compartilhar aqui, só carregar aqui um pouco. Perfeito. Vou botar aqui slide. Beleza, nosso tema é eficiência em vendas. Vou pular um pouquinho esse slide aqui. E aí, a lógica é, né? Como é que vendas pode contribuir?
com a equação, né? É, então, se a gente for pensar o que é eficiência de vendas, em vendas é a capacidade de gerar receita em função do investimento que a gente faz. Essa é a lógica, né? Porque para que a gente possa vender, a gente tem que investir. E aí a gente vai ter pessoas, e aí a gente vai ter ferramentas, a gente vai ter tecnologia, a gente vai ter marketing, a gente vai ter mídia, a gente vai ter Ô, canais. Edgar, já tem Diga. uma pergunta aqui do Roberto, se depois o material vai ser compartilhado. A gente pode compartilhar o material da apresentação Tá, depois. tá, tá. Vai ser compartilhado a gravação também, viu, Roberto? Fique despreocupado aí. Beleza. Então, essa nossa capacidade de gerar receita em função do investimento, em marketing e vendas principalmente, né? A gente vai ter aqui uma série de opções. E aí, para responder o seguinte, como é que vendas pode contribuir com essa equação? Esse é o nosso foco. Claro, tem um lado de marketing aqui que poderia participar, poderia contribuir, a depender de que canal seja sua geração de demanda, com certeza, né? Mas a gente vai olhar agora para vendas, entender como é que dentro da operação de vendas a gente pode contribuir, beleza? E aí, para que a gente alcance isso, basicamente a gente vai ter que fazer o seguinte: eu preciso vender mais com o mesmo time ou com menos. Peraí, como é que é possível? Cara, é possível. A gente já teve alguns cases aqui que, em função da aplicação de uma tecnologia, de uma metodologia, a gente conseguiu reduzir o tamanho do time, otimizando e gerando mais produtividade. Então, Especialização, verticalização, tudo isso ajuda, né? terceirização, verticalização, né? Vão ter várias opções aqui. E aí, eu sempre gosto de deixar uma coisa na página que é o seguinte: é, como é que a gente olha para dados para otimizar receita? Então a gente vai ter uma série de entradas de dados aqui. Vai ter marketing, vai ter vendas, né? Nesse slide aqui eu falo disso. Eu falo disso que a gente vai ter dados de pessoas, dados CRM, dados de ferramenta de prospecção, dados de marketing, canais de mídia, RP, CS. A gente vai ter diversas entradas de dados aqui, né? Então, isso é uma coisa para a gente entender como é que a gente vai estar ali capturando esses dados e transformando esses dados em algo do dia a dia. Os dados, Importante que tudo isso faz parte da venda, né, Edgar? total. Principalmente quando a gente está falando desse mundo de serviço, SaaS e outras soluções, o Customer Success ele é uma parte assim fundamental também da equação de vendas, né? Venda não é só. Antes era assim, eu vendo, entreguei, tomara que o cliente não me ligue para não me encher o saco, né? Tem, tem, Hoje tem que ser o contrário. Você tem que estar ali entendendo se o teu serviço está sendo consumido, se a solução está sendo utilizada, se você está alcançando o resultado esperado pelo cliente, porque é isso que vai te dar longevidade, né? total. E tem operações, Medina, que o CS vende. Sim. Vai depender da característica. O cross, Muitos né? O cross fica com a parte cross de fica, cross fica muito cross fica com. com CS. Eu conversei com uma empresa agora, uma grande empresa de seguro, e aí tem software dentro, tem um monte de coisa, e quem faz renovação é CS. Vendas, tem que fazer novas vendas. Novo cliente. E CS faz toda a parte de renovação. Então, imagina, você vai renovar o seguro de uma empresa complexo e o CS que faz isso, individualmente ou B2B, sabe? Então, a depender da estrutura, a CS aqui ela está contribuindo totalmente para a geração de receita, né? Ou não, ou você vai ter situações como você falou, que o CS ele vai ajudar a levantar novas oportunidades com base no uso e impacto, né? Que é outro caminho, mas que o CS também precisa contribuir, né? Então, nesse momento aqui, esses dados que a gente obtém, né? Ele vai nos dizer o que está acontecendo. Dado sempre vai trazer uma realidade. São aquelas verdades escondidas que você citou. É, Tem uma pergunta aqui agora, Edgar. Nós, boa, como boa. comerciais, de Eu quanto vou, em vou quanto juntar um tempo. pouquinho essas perguntas aqui para o final. Hã? Eu vou juntar essas perguntas aqui um pouquinho para o final. Ah, então tá bom. Vamos lá. Aí, beleza. Com os dados, eu deveria obter insights. Insights é o que eu devo fazer. Insight é isso.
com base no dado, o que que eu devo fazer. E sobre o que eu devo fazer, eu preciso de ações. E como eu garanto que aconteça. É esse aqui o loop de otimização da receita. Eu preciso chegar aos dados, conseguir interpretar, conseguir analisar para gerar insight dele. Isso é uma grande dificuldade no mercado, né? Muita gente chega e fala assim para mim, diga, pô, o DriveOps lindo, maravilhoso, só que eu não estou conseguindo tomar decisão. Tá bom. Em meia hora, a gente levanta 20 oportunidades de melhoria. Por quê? Porque tem técnica, né? Para que você consiga é, tirar ali análise e tirar hipótese a partir daqueles dados ali, né? Que é um O dado processo. é a correlação e a inteligência por trás, né? Quando você Exatamente. tem no caso do DriveOps, por exemplo, né? Você faz a correlação de dados e tem toda a inteligência desse tempo todo de Perfeito. mercado, de experiências, de situações que foram vividas, que você acaba pegando e conseguindo representar ali, né? Eu lembro Claro. que a gente, eu lembro bem disso, que quando eu comecei a usar, a gente conseguiu identificar verticais que antes estavam fora do nosso ICP, né? A Sim. gente fazia vendas pontuais, mas elas eram relevantes para o nosso número e a gente não tinha essa percepção. A gente ficava focando sempre naquele CP que a gente imaginou como o ideal e não analisava os dados para ver que existiam outros ICPs, né? Que Claro. faziam sentido. Claro. Aí eu vou começar a entrar aqui o seguinte. Beleza. Para eu vender mais com o mesmo time, né? Eu tenho esse loop aqui. Aí eu levantei algumas hipóteses para a gente checar. A primeira hipótese é a origem dos leads. Como é que a gente geralmente mede a origem do lead? Aí a pessoa chega para mim assim: eu quero saber no ano todos os leads que chegaram e qual foi a origem. Aí eu falei assim: beleza, mas essa informação vai te dar o quê? Não, muita coisa. Vai te dar um volume, vai te dar um número. A pergunta é: bom ou ruim? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para checar essa hipótese aqui de origem do lead é fazer uma análise que é o seguinte. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, gente, só para a gente ser bem dinâmico. é, e aí eu evitei colocar tudo no slide ali, tá? Mas já trazendo aqui para vocês, dentro de uma estrutura de gráfico pronto aqui, tá? Esse é o nosso sistema DriveOps. Mas o objetivo aqui não é ficar apresentando DriveOps para vocês. Então, o que é que a gente precisa olhar inicialmente, tá? Peraí, eu devo estar. Vou só dar internet. Aí, beleza. Então, eu vou olhar o seguinte: eu vou ter um olhar sobre taxa de ganho por origem. É aqui que a gente precisa é, entender. Pô, beleza. Ao invés de eu olhar só a quantidade de leads que entraram e qual foi a origem dela, né? Ah, se é do mesmo cliente, se é da carteira, se é upsell, se é cross-sell, se é lead novo, se não é, se veio de inbound, se foi de mídia paga. Eu tenho que olhar a correlação disso, que é o que o Medina falou, já falando de correlação, para entender que prospecção, por exemplo, tem uma taxa de conversão de 70%. Então, essa é a primeira correlação, essa é a primeira verificação que eu preciso entender. Qual é a minha melhor performance com as minhas origens? Depois que eu entendo isso, eu preciso agora entender se aquilo que está chegando de pipeline na semana, semana sobre semana, mês sobre mês, dia sobre dia, a depender
da granularidade, né, do que você precisa olhar, né? Tickets maiores, a gente vai olhar meio que por semana ali. Tickets mais baixos, a gente vai olhar por dia. Então, se eu estou olhando aqui na semana, eu deveria ser capaz de entender se na semana um, na semana 2, na semana 3, as minhas melhores origens elas estão acontecendo. Aí dando um exemplo desse cliente nosso aqui. Não, um ano se passa, agora eu preciso levantar as minhas origens de lead, né? Mas não adianta, se você só tem os volumes, eu tenho os volumes aqui, mas o que converte mais ou menos? Para quê? Para que eu consiga me antecipar. Então, se eu estou na primeira semana, na segunda semana, e nessa composição de origem não está dentro da melhor que eu tenho como corrigir. Como é que está isso hoje na operação de vocês? Vocês conseguem ter essa rapidez de ver isso? Ou isso é a cada mês, a cada trimestre que a gente para analisar, né? Então, de novo, eu estou trazendo uma lógica de correlação, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser rápido em verificar se isso está acontecendo no meu dia a dia ou não, Bom, tá? Edgar, e isso assim, isso é muito relevante, até é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em todas as operações que a gente tem. Gente, não adianta ficar esperando milagre, né? É assim, você consegue fazer uma previsibilidade, por exemplo, se você sabe a sua taxa de fechamento, se você acompanha isso, você sabe qual o pipe que você precisa ter para conseguir atingir o seu número. Você sabe que tipo de pipe, você sabe onde você fecha mais, onde você fecha menos. Não adianta, cara, você partir de um pipe inferior ao que você precisa e ficar esperando um milagre que você vai aumentar de uma hora para outra a sua taxa de conversão. Assim, o importante de você acompanhar os dados é você agir antes do problema. Porque, cara, Uhum. se você sabe que você costuma fechar 20%, a sua meta é 200 mil, se você não tiver 1 milhão de pipe, dificilmente você vai chegar aí. Não adianta você ir lá com 300 mil de pipe e achar que você vai cumprir os 200 mil, né? As ações, elas têm que ser, beleza, se eu não estou com pipe, qual ação eu tenho que tomar para gerar mais pipe? Quais são, olhando correlacionando com o meu passado, o que que eu fiz que deu certo? A gente tem que aprender, né? Exato. Aí agora, beleza, eu consigo entender isso, eu vou para o próximo tópico aqui da nossa checagem, nossa hipótese 2, que é o seguinte: eu estou atendendo, isso aqui vai servir muito para a operação inbound. Eu estou atendendo o meu lead no tempo muito rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, e que conecta com o processo, né? Então, exemplo clássico aqui de várias análises, várias, vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar um monte, que é: quanto mais rápido eu atendo, mais minha taxa de conversão total é maior. Quanto mais lento eu atendo, aqui é o tempo, né? Então, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 16 minutos, 24 horas, né? Então, se passou de 24 horas aqui, minha taxa de conversão cai absurdamente. Aí você vai conectar com o processo. Chegou o lead aqui na empresa, olha só onde é que a gente tem impacto em eficiência, para a gente fazer aqui a correlação. A empresa coloca o seguinte: chegou um lead, aí eu vou colocar uma pessoa, que não é de vendas, é de marketing, para fazer uma análise de fit, se eu tenho fit com essa empresa ou não. Aí essa pessoa vai fazer uma análise ali, essa análise vai durar, assim, sei lá, uns 10 minutos. Porque eu vou olhar o site da empresa, vou olhar o LinkedIn, eu vou olhar a quantidade de funcionários. Enfim, eu vou checar lá coisas que me interessam checar para saber se tem fit ou não. Imaginando que isso vai agilizar o tempo do SDR. Ou seja, eu estou trocando um atendimento hiper super rápido por uma análise prévia para saber se o cliente tem fit com a gente. Ou seja, ao invés de eu estar focando naquilo que me eleva a minha conversão, no final, eu estou colocando mais uma etapa no processo e alongando o tempo de resposta.
a gente teve um caso parecido aqui com isso, onde a gente, assim, cara, 99% dos clientes, a gente tem que ajustar o processo de vendas. 99. Coisas como essa, né? Onde é, a gente verifica que o tempo de resposta ele fica comprometido. E não foi só uma empresa que eu vi isso acontecer. E a gente muda, vamos agilizar. Outro exemplo, eu tenho um time grande aqui de inbound, não sei se alguém tem essa característica aí, já alguém, se não me engano, alguém já falou, que eu recebo muito lead inbound ali. Onde é que a gente consegue ser rápido? Cara, colocando um discador. Coloca um discador ali, integrado nativamente com o CRM, para que quando o lead chega, você faz a conexão para quem está livre. Você tira do SDR inbound a lógica dele ter que ligar para você aumentar o tempo de resposta. Então, como é que está isso hoje, né? A depender da operação, claro, se eu faço aqui prospecção, se eu tenho carteira, isso aí não vai ser tão importante. É, partindo para a hipótese 3, gente, por favor, anote suas dúvidas aí que depois eu vou pegar para responder, tá? Partindo aqui para a hipótese 3, é o seguinte, bom, beleza, é, a gente verificou que se a gente atende esse lead rápido, vou dar um exemplo, eu botei isso aqui, se a gente atende ele rápido, aqui, é, e passa o bastão rápido, ó, o bastão foi passado no mesmo dia. O bastão é, eu atendo um lead, eu tenho um SDR, e eu vou passar aqui para um close, tá? Ou para um account manager, depende. Chegou o lead, o SDR atendeu, ele passa no mesmo dia, isso significa que a taxa de conversão ela é muito maior. O que que a gente precisa fazer? Muitas vezes, em alguma operação, a depender do ticket, a gente transfere a ligação. Eu já vi muita gente aqui aumentar a taxa de conversão, gente. Absurdo. Estou falando de eficiência. Isso é eficiência. Chegou um lead, eu tenho um ticket baixo, a pessoa atende e marca uma conversa sua com uma pessoa ali na frente. Só que a pessoa chega, ela quer resolver agora. Ela não quer resolver daqui a pouco. O ticket é tão baixo, sei lá, 300, R$ 400, que a decisão ela pode tomar na hora. Então, na mesma lógica do VoIP, a gente teve situações da empresa implantar a transferência da ligação. Ao mesmo tempo que eu transfiro a ligação, eu passo o bastão no CRM. E na transferência da ligação, eu falo o resumo do cliente. Olha, esse cliente veio de tal origem, ele está interessado nisso, ele tem esse objetivo, você vai fechar. Tá tudo certo. Ah, Ou seja, Edgar, quanto mais rápido eu passo, melhor eu fecho. E aí, Medina, só Edgar, para finalizar aqui, o que é que a gente faz? A gente complica. A gente bota uma etapa a mais, a gente bota um fator a mais, a gente bota uma atividade a mais e deixa de ser eficiente. Pois não, Medina? e assim, tem muita gente que está aqui que é da realidade de você trabalhar com venda consultiva e ticket alto, né? É, o tempo também faz diferença nesse tipo de venda, tá? É óbvio, a gente não está falando de minutos, como está falando aqui. Mas, por Claro, exemplo, você demorar muito, você receber um lead, você demorar muito para dar sequência, você deixar passar dias antes de retornar, ou querer se preparar demais para uma determinada reunião, cara, você perde o time, você deixa outra pessoa chegar. E no tipo de venda consultiva que a gente faz, muitas vezes, a primeira ideia que você fixa é a que fica, é a que serve uhum, de balizamento inicial. Se você demora muito, é óbvio, a gente não está, quando a gente está falando de projetos de ticket muito alto, a gente não está falando de tempo escasso, mas eu já vi
perder projeto por esperar 3, 4 dias para marcar uma reunião. Não, vou me preparar quando eu tiver realmente pronto, cara. É, assim, quando a gente tem a oportunidade da reunião, você deve ao máximo evitar postergar a reunião, postergar a entrega de proposta. Tudo isso, cara, é perda de produtividade, perda de eficiência. Quanto mais tempo você alonga o processo, é pior. Enquanto em ticket pequeno você está falando de horas, dias em negócio consultivo pode fazer muita diferença. Ó, a gente fez um acompanhamento aqui, mês a mês agora, entendendo quais eram os volumes de D0. Ó, D0 já foi minha melhor correlação. Aí agora eu dei um zoom aqui no D0. E eu quero saber o que é que eu converti em D0 mês a mês. O que aconteceu? A gente veio tendo bom desempenho, quando chegou aqui, tudo que foi convertido em D0 foi diminuindo, 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 diminuindo. E aí, a correlação com os volumes de fechamento, de fechados, também diminuiu bastante. Então, isso quer dizer que eu tenho a melhor correlação, eu não executo a minha melhor correlação. Então, quando eu falo daquele loop de receita lá, eu estou falando exatamente disso. Eu estou falando de a gente ser capaz de olhar o que é bom, aí eu faço uma correlação. Aí o que Medina falou, perfeito. A gente entendeu aqui e a gente sabe o que fazer. Aí, beleza, eu vou para o dia a dia e eu olho o que está acontecendo, né? Então, as duas coisas aqui me dizem o que está acontecendo. Cara, o que que eu devo entender agora? Eu devo entender aqui porque eu estou lento. Aí chegou nesse meio de campo aqui, a pessoa mudou um processo. Aí você vai olhar, não, eu mudei o processo aqui, que eu incluí mais uma coisa, incluí mais uma etapa, incluí mais um não sei o quê, né? Coloquei um SDR onde não devia, não sei. Mas alguma coisa aconteceu aqui que complicou, prejudicou, a performance, prejudicou a eficiência. Aí, de novo, o que é que a gente está olhando? A gente está olhando quais são as oportunidades, eu diria, de a gente aumentar a eficiência. Para quem tem times que faz sentido, olhe para isso aqui, que você vai achar coisas bem, bem interessantes. O É, Edgar, eu não sei se diga. você lembra, cara, quando a gente implantou o DriveOps a primeira vez, eu lembro que a gente estava conversando sobre isso, né? E você me perguntou qual era o tempo médio de fechamento nosso, né? Eu falei, cara, um negócio aqui costuma levar aí 9 a 10 meses, é o tempo de fechar uma oportunidade. Aí quando a gente foi olhar, cara, quando a gente puxou o histórico e olhou, a gente viu que a grande maioria das oportunidades a gente fechava em 90 dias. O que a gente deixava estender demais acabava perdendo, e quando passava daquele período, a gente não fechava mais nada. É óbvio, projetos muito, muito grandes levam mais tempo, mas não Sim, era o principal. O maior volume nosso, a gente fechava dentro de um período de 90 dias, né? sim. Cara, toda vez que eu falo isso aqui, Medina, a gente surpreende. É, a gente surpreende. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. E aqui sobre eficiência também, vou pegar uma lógica sobre eficiência aqui. É, para quem não conhece, a cohort é o seguinte, a análise de cohort ela é incrível por isso, né? E ela ajuda muito a gente a olhar a eficiência. Aqui eu tenho a geração de leads, ok? Ou a geração de oportunidades, independente se é lead ou não. Então vamos entender que eu posso gerar oportunidade de uma carteira. Então, eu gerando a oportunidade da carteira, aqui eu gerei 70, ó, janeiro. Aqui eu gerei 73, número de oportunidades. Aqui eu gerei 104, 66, 72, 48, beleza? Aqui é a minha geração. Aqui é o que eu converti no mesmo mês que eu gerei. Esse um aqui não é janeiro, não. Janeiro está aqui. Janeiro é essa linha. Esse um aqui é a conversão no mesmo mês que eu gerei as oportunidades. Primeiro mês, mesmo mês, mês seguinte, 3 meses depois, 4 meses depois e 12 meses depois. Então, nesse mês aqui, ó, no mesmo mês,
eu tenho 4, 6, 17, 9, 19, 6, 25%, 14, 10, 13, 14. Dezembro, zero ainda. Aí, qual é a lógica aqui? A empresa faz assim, ó, eu estou falando 20%, 25%, foi o melhor mês. A empresa faz assim, ah, a gente não fecha nada aqui no mesmo mês, não. Esqueça. A gente só fecha aqui 3 meses depois, 4 meses depois. Meu ciclo é longo. Foi exatamente o que Medina falou. E deixa de pesquisar por que que esse mês fechou 25%, né? Tem que Exatamente. entender por que que Não vende. aconteceu isso. O que que eu É, consigo replicar? exatamente. E o que é que eu consigo replicar? E você pode até colocar isso como meta. E aí, a gente tem aqui, ó, eu tenho melhorias, né, ao longo do tempo. Então, observe que realmente o ciclo é longo, ó. Aqui eu converti 4, aqui depois mais 4, mais 7, aí depois mais um pouquinho aqui, tá vendo que está acumulando, ó, 14, aí foi para 28, 32% dos 70 que está aqui. 6 meses depois, aí não vendi nada dessa safra aqui, ó, tá vendo? No sexto e sétimo mês não vendi nada dessa safra, porque ficou no acumulado 32. Aí sobre esse valor aqui, ó, eu vendi mais um pouquinho aqui, uns 6%. Aí aqui manteve, manteve, manteve. E 12 meses depois, eu converti mais um pouquinho, ó. Então, observe que aqui, de fato, tem um ciclo longo, né? Só que a gente pode encontrar os pontos ótimos também. O que é que fez, é a pergunta do Medina, eu ter 25% aqui? O que é que eu fiz? Eu visitei os clientes, ao Com a invés de ficar no campanha? WhatsApp. Eu foquei aqui nesse mês, nessa geração de oportunidades em leads que é, me gerou essa demanda. Vamos olhar as atividades, né? Para Foi que um eu possa. ICP específico, né? Oi? Um Foi um ICP ICP específico. específico. Exatamente. Eu trabalhei muito dentro da minha eficiência, a depender da operação. Pô, como é que foi meu D0 lá, se eu tenho? Foi um mês, foi alto ou foi baixo? Pô, peraí, o D0 foi muito bom esse mês. A gente vai olhar aqui. A gente não pode confundir. Aí eu vou dar outro exemplo aqui de cohort sobre eficiência também, já um modelo oposto a esse aqui. É, a gente não pode confundir a análise da taxa de conversão semana a semana, semana sobre semana, semana, mês sobre mês, com a safra, tá? Aí eu posso explicar isso daqui a pouco, mas eu quero fazer essa mesma lógica aqui, a gente mudando um pouquinho da operação para a gente entender perda de eficiência, por exemplo, né? E o que é que, quando a gente olha para processo e quando a gente olha para a operação em si, toma decisões que às vezes pode impactar na nossa eficiência, né? Vou mostrar aqui outro caso para vocês, só para a gente manter aqui na cohort, tá? Então, aqui um exemplo, ó. Aqui tem o volume de entrada de leads, né, das oportunidades no pipe. Aqui tem a minha conversão. Aqui eu estou trabalhando um ticket muito, muito maior, muito, muito maior. É, e aí dizendo o seguinte, olha, eu gerei 600 leads aqui, fechei um aqui, fechei quatro aqui. Depois não fechei mais nada. Olha só. Sobre esses mesmos 697. Aí aqui eu gerei 1.300. Eu não performei nada sobre esses 1.300. A safra foi horrível. Aqui, 1.996. Fechei três, depois mais cinco, depois mais dois. Depois não fechei mais nada. Só que qual é a lógica que a empresa está trabalhando? Como ela gera muita oportunidade e o ticket dela é muito alto, qual era a priorização? Não vamos perder nada. Vamos tentar aproveitar o máximo. Então, vamos deixar essa galera aqui o máximo de tempo no pipe para que a gente, em algum momento, consiga fechar ele, porque ele converteu aqui agora, não comprou, mas ele pode comprar daqui a pouco. E aí, quando você olha para o que dá eficiência, vamos dizer assim, é aproveitar o máximo possível a galera que chegou, quem está mais novo, quem está mais recente.
Eu mostrei outro tipo de operação que, veja, 12 meses depois eu fechei o negócio. Então, beleza, tem uma eficiência ali, talvez é bem pouquinho, né? Foi só um pouquinho. Mas olha, mesmo nos ciclos mais longos, as minhas melhores eficiências de uma vez que eu bati, a gente já olhou ali, foi no primeiro mês. Não foi 6 depois. Aí a empresa olha e fala assim, tá certo? Então, de novo, tem oportunidades aqui de ser mais eficiente? Pô, eu garanto que tem. Agora a gente vai precisar mexer em processo. Será que a gente não tem muita gente aqui? Será que não vale a pena colocar um discador para eu pegar aquela pessoa que está livre e já conectar imediatamente? Porque eu já consigo provar que eu tenho eficiência nos meses mais recentes. Ó, eu fiz 6 aqui e fiz 6 aqui. Aqui fiz mais um. Até o terceiro mês eu tenho alguma coisa. Depois disso, quase não fecha mais nada. Porque o vermelhinho é quando não fecha, né? Na sequência, né? Então, de novo, é mais uma oportunidade aqui de eficiência que, de repente, eu estou deixando passar. Aí a empresa vem e fala: vamos contratar mais gente. Vamos contratar mais gente porque a gente está gerando isso aqui. Quando a gente não está nem aproveitando com as mesmas pessoas, né? E É, o comum, né, Edgar, como você está mostrando aqui, né? Normalmente, nesse caso aqui, no terceiro mês, você esgotou, né? E você vai mantendo esse pessoal no pipe nos meses seguintes, dando a impressão que você tem um perfeito. pipeline gigante que Mas não vai tem. conseguir atender a sua expectativa, quando na verdade é um pipe inefetivo, porque daquele período em diante você não costuma fechar. Então você deveria estar tirando eles do pipe e voltando com eles para nutrição, para educação, e não Total. para Mandar para o mar tem um lead time, né? A gente isso. olha o máximo do lead time aqui, cara, esse aqui tem que ficar no máximo aqui nessa etapa X tempo. O cara passou dali, pô, vamos fazer um ultimato com o cliente e, e se não tiver como seguir agora, cara, vamos criar aqui por safra, né? Ou de repente a gente pode segmentar os clientes, né? Pelos meses de entrada, para a gente fazer uma cadência mais específica, ou por tipo de origem que veio, de repente veio através de um evento, de repente foi mídia paga, de repente, né? Pode Tem que segmentar por aí. desapegar, né? Tem que desapegar, né? Tem que desapegar. Tem um livro que fala muito bem disso, que é o Challenge Sale, que ele fala sobre o vendedor ele tem que controlar o processo de vendas. E controlar o processo de vendas é você não ter medo de pressionar o cliente na hora certa. Você controla tão bem seu processo de venda, você sabe muito bem que as coisas têm o lead time, que a coisa tem ou anda ou tchau, né? Ou a gente precisa, né, resolver, né? E brasileiro tem uma coisa que, tipo assim, é difícil dizer não, né? Só diz não no último caso, assim, né? Então, é, são oportunidades que a gente vai levantando aqui, né? A quarta hipótese aqui que eu levantei foi sobre volume e conversão, né? O clássico acompanhamento do nosso dia a dia ali para saber se aquilo que eu tenho de volume, deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo, se aquilo que eu tenho de volume, ele está sendo suficiente, que eu estou fazendo um- uma mudança aqui até para a gente considerar operações diferentes, tá? Mas a gente tem que olhar, eu vou dar um exemplo para vocês, sobre volumes, né? Aí, sobre volumes, eu preciso ter uma lógica tipo essa aqui, ó. Etapa por etapa, como é que eu estou com cada vendedor no mês. Etapa de geração de demanda aqui. Olha isso aqui. Então, isso aqui, eu pergunto assim, beleza, a pessoa bate meta? Bate meta. Mas olha como é que está o processo de gerar demanda. Ele muito oscila demais. Só que isso aqui vai se refletir lá na frente. Então,
a gente precisa entender se esses volumes que eu tenho, etapa por etapa de funil, né? Estou dando um exemplo aqui. Não precisa ser desse jeito aqui não, tá, gente? Aqui é porque a gente tem um sistema que faz isso. Mas eu preciso olhar aqui e verificar se, olhando especificamente para volume, como é que eu estou fazendo aqui a minha geração de demanda, né? Em venda técnica, eu falo muito da regra dos 90, né, Edgar? Que se você deixar um vale muito grande aqui, você está vendendo, mas você deixa um vale de prospecção muito grande aqui. Daqui a 90 dias, você provavelmente vai pagar o preço. Você Perfeito, não vai conseguir manter o teu volume de vendas porque você deixou de prospectar. perfeito. Exatamente. Para quem precisa fazer essa prospecção, né? E que fecha, tem muito a ver com os canais aqui de Fortinet, né? Quem está aí, né? Então, olha para como é que está essa geração de volume aqui, ó. E a gente olha aqui, tem a meta, né? Por causa das taxas de conversão, a gente consegue calcular, né? Aí vai olhar para outro lugar. A gente vai ver o que que a gente quer saber. Tem espaço para melhorar ou não tem espaço para melhorar? Isso é olhar para eficiência. Eu consigo fazer mais com essa mesma pessoa? É responder a nossa pergunta ali. Então, essa vendedora aqui que eu estou dando um exemplo, né? Um exemplo, enfim, não importa. Só para a gente pegar referência, ela é alta performance, ela bate meta frequência, né? Que é outro item que a gente vai olhar, é a frequência que está batendo meta ou não. Só que ela bate meta com esse zigue-zague aqui, como é que a gente ajuda ela a tirar essa oscilação? Porque a oscilação também quebra o funil, né? Como é que a gente ajuda aqui? E aí vai, e aí vai. A gente vai olhar, sei lá, atividade. E na hora de olhar atividade, a gente vai ver lá, sei lá, visita. A pessoa tem uma capacidade de fazer 3 visitas por dia. Está fazendo uma. Se eu olhar isso, eu vou saber que eu tenho espaço para aumentar o volume de visitas que a pessoa faz. Ah, eu tenho 30 empresas na minha carteira. Se eu lido com carteira, se eu sou um CS, se eu tenho um time ali na ponta, eu, eu atendo ativamente 5. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que ter um objetivo muito claro, né? Que é outro ponto que eu vou falar na frente sobre desenvolvimento de pessoas, sobre capacitação, para que a gente possa identificar se existe espaço para melhoria, né? Esse é o checklist, né? Principal. Então, olhar é, volume e conversão. Claro, eu posso ter meus volumes em dia, mas a minha conversão, vamos supor que aqui a conversão baixou, né, em relação a isso aqui, e a minha conversão não acompanha. Não dá para olhar só volume separado, tem que olhar volume e conversão, né? Porque de repente, a pessoa com menos volume que está recebendo, a conversão dela, ou alto volume, ou está em dia o volume e a conversão está em dia, putz, talvez ali seja difícil a gente tirar mais alguma coisa. Mas o volume está em dia e a conversão não está, opa, eu já tenho uma oportunidade aí. Aí eu preciso entender qual é o processo que acontece na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, para me dar caminho de resolver. Tá? O que mais a gente tem que checar? Checar motivo de perda. Esse carinha aqui eu separei porque eu gosto muito de olhar para isso aqui, para a gente olhar a eficiência entre marketing e vendas, né? Principalmente para quem gera lead aqui, e a depender também do, é, do canal que a gente esteja utilizando, né? Ou do segmento de mercado. Medina deu um exemplo, né? A lógica aqui é o seguinte: é, dentro do meu perfil ideal do cliente, ó, tem alguém aqui fazendo uma dentro do perfil ideal do cliente que eu tenho na minha empresa, né? Vamos imaginar que o perfil ideal do cliente tem a ver com um segmento específico, né? Ou tem a ver com o tamanho de um time de vendas, né? Para mim importa muito o tamanho do time de vendas. E aí eu vou fazer uma análise, que é qual é o percentual de perdido que está fora do meu ICP. Lembrando que ICP é um conjunto de características
que precisa estar alinhado com o time de vendas, no mínimo aqui no playbook, no mínimo, né? Não dá para, de repente, colocar tudo isso no CRM, fica mais complicado. E aí eu vou olhando e vou percebendo que nessa lógica aqui, quanto mais eu vou aumentando o volume de leads, mais o percentual, vou fazer só essa correlação aqui, né, de motivo de perda fora, que está fora total, vai aumentando. Então, eu saio daqui de janeiro com 128 leads, chego em dezembro com 2.192 e chego no momento ótimo aqui de fora do ICP de 31%. Fora do ICP, gente, é porque não tem nada a ver com a gente. É aquela pessoa que veio curiosa, é aquela pessoa que veio que não sabia o que era, é aquela pessoa que entendeu errado. Então, tem vários motivos de gente que não deveria ter vindo. E aí eu trago isso e coloco essas pessoas para o time de vendas conversar. Eu estou tirando a eficiência do meu time de vendas conversando com gente que não tem nada a ver. Só que qual o problema de vendas? É que marketing monta as visualizações, marketing já está muito mais empoderado dos dados e vendas não. Aí pega um líder de vendas que não consegue fazer uma análise dessa aqui, por exemplo, ele não consegue discutir com o marketing. Ou seja, a própria operação e eu, como líder de vendas, não conseguindo analisar esse tipo de coisa, eu não consigo discutir com o marketing, porque o marketing vai dizer lá, a gente gera lead, é vocês que não estão fechando. Cara, tudo bem, você está gerando lead, mas 45% que você gerou aqui é lead que está fora do nosso perfil de cliente. Não tem como a gente atender essa pessoa. Então, eu vou descontar 45% aqui, vamos considerar só 55% sobre isso aqui. E aí? Ah, não, vamos colocar mais um filtro lá no formulário para evitar que essa galera chegue. Ah, não, vamos colocar uma mensagem automática que, a depender do como ele preenche lá, eu já devolvo essa mensagem automática dizendo que eu não consigo atender ele agora. Eu consigo atender ele depois. Só que para o resultado de marketing, muitas vezes isso não é bom, porque ele estaria perdendo eficiência, né? Só que a gente não está lutando por marketing, está lutando por venda, a gente está lutando pela empresa. E a empresa é vendas, no final das contas, né? É se vende ou se não vende, tá? Então, essa é uma análise que eu acho muito legal para a gente olhar a eficiência. Não sei se alguém perguntou aqui, se tiver isso. Existe, isso aqui, existem diferentes ICP dentro da mesma operação? Com certeza. Eu posso ter produtos diferentes, com ICPs diferentes. Eu posso ter recursos diferentes dentro desses mesmos produtos, dentro do meu produto que eu tenho, que atende o ICP diferente. Eu posso ter origens me trazendo ICPs diferentes. Aí teria que ter um vínculo, né? A origem ou tal produto que veio e a listinha lá do ICP, para poder os vendedores entenderem que quando acontecer aquela situação, ele dá um motivo de perda fora do ICP, né? Então, dá sim, tranquilamente. O que mais, gente? Tá atingindo as cotas ou não, né? Então, eu preciso saber se dentro dessa operação, dentro do meu negócio aqui, a minha frequência de bater meta, né? Aqui pode ter até uma sazonalidade, né? Aqui é meta e se atingiu ou não. Olha só. Janeiro não atingiu. Vamos supor que a gente faça isso por vendedor, tá? Fevereiro não atingiu, março não atingiu, abril não atingiu, aí maio atingiu, aí agosto, ó. Medina fala muito disso, né, Medina? Dos negócios fora da curva, né? Que Sim. acaba equalizando, né? Ó, aí equaliza, né? No final do ano. A partir de setembro aqui, fechou um negócio aqui, ó, grandão aqui, que meio que mascarou o resultado, E que é né? bom e não é, né, Edgar? É, Porque a empresa, ela depende de ter um fluxo de caixa constante, né? Então, o ideal é que você tenha assertividade e procurar estar batendo meta de forma constante. Quando uhum, você tem. No nosso mercado em particular, eu vejo muito isso, tá? Em várias operações tá que eu bom? participei, eu via isso.
Eu ficava sem bater, sem bater, sem bater, de repente eu dava um porradão que eu batia tudo para trás que eu não fiz, e pô, que beleza. Não, realmente, é melhor do que não fazer, né? Mas, por outro lado, você sacrifica a operação, né? Você sacrifica o fluxo da empresa. Não adianta você bater teu número todo em dezembro. Você precisa vir fazendo isso de forma constante. Pico sempre vai acontecer, mas manter uma regularidade é fundamental, né? Total. E aqui, é aquilo que você falou, né? Aqui eu tô olhando todo, mas aí a gente, sei lá, coloca um filtrozinho aqui e faz assim, peraí, o vendedor, um, dois, três, quatro, cinco. Como é que tá individualmente? Porque aqui tá o todo. Mas isso aqui, será que foi uma pessoa só que trouxe? E aí, se eu tiro isso aqui da conta, ou se eu tiro essa vendedora e começo a olhar o restante das pessoas, como é que tá isso? Tá atingindo com que frequência? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. A gente daqui a pouco vai recapitular. Pô, eu tenho volumes e eu tenho taxas de conversão que estão suficientes. Minha origem está de acordo com o preciso. Minha velocidade está de acordo. Tem um monte de coisa de acordo. E isso aqui não está acontecendo com frequência. Aí a gente tem que olhar para outro item que é a capacitação das pessoas. A gente tá fazendo a capacitação assertiva das pessoas. Já chego para falar para vocês sobre isso aqui daqui a pouco. Tem um negócio bem legal, tá? Então, olhe para a minha média de atingimento das metas, né? Bom, já falando de geração de demanda, agora chegando aqui desenvolvimento do time. Qual é a grande questão aqui, tá, gente? Principal. A grande questão, vou fechar uma tela aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, que é uma das coisas que a gente está discutindo muito aqui no DriveOps, a gente está até tá no nosso roadmap aqui desenvolver algo nesse sentido, que é o que você faz de capacitação, de desenvolvimento das pessoas está atrelado ao resultado que você precisa melhorar. A gente viu vários gaps ali, né? A gente viu várias situações que não estava muito legal. Eu posso olhar para aquela cohort de forma de grupo e de forma individual. Eu posso olhar minha velocidade de, sei lá, D0, de tempo de resposta, de volume, de taxa de conversão. Tem várias questões ali que me dá a possibilidade de melhorar minha eficiência. Os dados estão me dando o caminho, né? Agora, eu vou precisar tomar ação. Uma dessas ações é preparar as pessoas. E pessoa, gente, vai representar 70% da nossa equação. Porque se não tiver um CRM, tiver um vendedor preparado, ele vai vender. Ah, eu não tenho uma bela apresentação do produto, não sei o que, não sei o que. Eu tenho um vendedor preparado, ele resolve, né? Ah, cara, tá faltando não sei o que. Cara, tem uma pessoa boa, ela resolve, né? Então, muito daquilo que a gente vai ter de performance vai vir de pessoas. E aí, qual o problema que eu vejo, né? Só para a gente fazer aqui, ó, olha uma continha simples, uma relaçãozinha simples para vocês fazerem na hora que vocês vão desenvolver as pessoas. Primeiro, qual resultado eu quero melhorar? Gente, não adianta você fazer qualquer ação de desenvolvimento. Se essa ação de desenvolvimento o vendedor não perceber que vai melhorar alguma coisa, você tem que resolver isso com ele. Ó, vai fazer essa certificação, vai fazer esse treinamento de vendas, vai fazer esse treinamento aqui, vai ler isso aqui, para a gente melhorar isso aqui. A gente ainda tem dificuldade de fazer essa correlação, mas dá para fazer. Eu vou mostrar. Então, por exemplo, a gente tem um problema clássico de rampagem. Essa rampagem ela é composta por resultado que eu preciso, que ele bata a meta em 3 meses, e eu preciso que no meio do caminho tem métricas intermediárias para ele alcançar. Métrica de atividade, métrica de volume, pode ser uma necessidade de fazer ligação, pode ser uma necessidade de, sei lá, de atender ligação, né? Tem empresa aqui que coloca obrigatoriamente
para ele ser o master, ultra master vendedor, ele tem que começar como SDR. Eu vi algumas empresas fazendo isso aqui, né? Ou ele tem que passar por uma determinada área na empresa, ralar um pouquinho ali, né? Tem empresa que fala assim, não contrato vendedor sênior, eu só contrato para desenvolver. Então ele tem essas conquistas, esses marcos, que eu chamo de métricas intermediárias. Então, tem como você listar isso aqui para que ela possa resolver. Vamos olhar lá a geração de demanda da pessoa que está oscilando. Pô, peraí, qual é o resultado que eu preciso? Eu preciso deixar a minha geração de demanda mais flat de acordo com a meta. Ok, esse é meu desafio, né? Tá oscilando mês a mês e eu não posso oscilar. No meio do caminho, a gente descobre que ela precisa fazer coisas intermediárias. E dentro dessas coisas intermediárias, pode significar, sei lá, fazer mais ligação, fazer mais reunião, melhorar o pitch comercial. Como é que eu meço isso aqui num CRM, né? Aqui você botei Salesforce, mas qualquer CRM. Como é que eu meço isso no HubSpot, no Plumes, no Pipedrive, né? Falando dos principais aqui. É, então, esse é um outro ponto que você precisa definir. E aqui, o que é que eu faço especificamente? Qual a dificuldade? Fazer essa correlação aqui, ó. Aí me diga aí se alguém faz isso, porque para mim vai ser desafiador. Ou vai fazer muito, muito manual, né? Aí você vai usar as ferramentas de mercado que de repente existe aí para fazer PDI, vai fazer um Excel, mas vai ser difícil você acompanhar. A outra coisa que é importante, e muito, muito importante, é a gente entender o seguinte: o que é relevante dentro de comportamento e dentro da minha roda de competência técnica. Ou seja, quais são as metodologias, meu processo, produto que eu preciso ter, que eu preciso desenvolver. Porque competência técnica tem de montão, ó. Só que a gente, né, tem montado com a Exchange aí, a Exchange tá, né, mentora a gente aqui em algumas coisas de produto. Olha quantas metodologias a gente vai ter. Spin Selling, Bunch, GPCT, Challenger. Eu vou precisar ter noção de CRM. Eu vou precisar, sei lá, dependendo do que for, gatilhos mentais, técnica de negociação. Eu vou precisar entender sobre rapport. Eu vou precisar ter escuta ativa. Eu vou precisar de entender do negócio, do produto. Eu vou precisar de entender eu vou precisar ter inteligência emocional. Eu vou precisar ter organização, planejamento, oratória. Só para citar. Eu vou ter o Dirt Effect, que agora está, né, é, sendo bem falado recentemente. Eu vou ter N competências aqui. E aí, vou fazer o que aqui agora? Como é que eu defino agora se isso aqui é importante ou não? Eu vou ter certificado de produto, já falei aqui, ó, produto. Aí dentro de produto eu posso ter ainda um desdobramento disso aqui, né? Então, o que é que a gente precisa ser capaz de fazer para que a gente consiga preparar as pessoas de forma mais assertiva, né? É a gente conseguir fazer uma correlação de relevância, que é um pouco disso aqui, ó. Que é uma das coisas que a gente tem feito aqui, que eu, se eu não me engano, alguém falou que viu minha palestra ali, que a gente fez, mas que... é, quem foi que falou? Não sei se está por aí ainda. Lembrei. Eu acho que o Zoom me deixou mais lento hoje. Mas é basicamente isso aqui, ó. O que a gente fez? A gente foi lá e definiu, peraí, qual é a métrica que eu quero olhar? Taxa de conversão total de funil. Taxa de conversão total. Aí, ao olhar a taxa de conversão total, eu identifico quais são as características de comportamento, habilidade e atitude, né? Que a gente pega o DISC, o Challenger e as atitudes e faz uma análise. E aí, de cada uma delas, a gente identificou o seguinte: olha, para eu converter aqui nesse negócio, eu preciso ser um bom solucionador de problema, porque aqui eu estou trabalhando muito com upsell, cross-sell, nessa situação aqui específica que eu peguei. Estou trabalhando muito com upsell, cross-sell, e eu preciso ter uma
uma abordagem mais desafiadora com o cliente, que tem a ver, em parte, com o meu perfil, a minha habilidade de educar o cliente, de personalizar minha comunicação e de controlar o processo de vendas, que é aquela coisa da pressão na hora certa e tal, não ter medo de pressionar o cliente. Eu preciso de estar conectado, né? Trabalho ético aqui nesse caso é estar conectado com a missão, o propósito da empresa. E eu preciso ser inteligente, ou ter inteligência, que é a minha capacidade de aprender rápido. Por quê? Porque o negócio é dinâmico, o negócio é complexo, né? Então eu preciso aprender rápido. Eu não posso ficar aqui, ah, não, beleza, uma, duas, três vezes e tal. Não, tem que ser ágil. E eu preciso ter o velho e bom dominância e influência, né? Que é a execução e comunicação do DISC. Essas foram as características. Então, quando eu olho lá para as minhas características, quando eu olho para o resultado que eu preciso, no caso, se for para melhorar a conversão dessa etapa aqui, pô, eu já sei para que lado vai. Porque eu tenho muita variável. Esse é um dos problemas, né? Então, e isso para mim, gente, é game change na área comercial. A gente tem alguns cases aqui que a gente pegou, entendeu a correlação, entendeu a relevância, foi lá para o vendedor, bateu e falou assim, cara, esse cara aqui, a resiliência aqui é importante. Ciclos mais longos, não sei o quê. Toda vez que tem resiliência, a pessoa vai bem. E é E a gente importante faz não ignorar essas coisas, né? O, perfeito, já, Melina. porque acontece muito, né, gente? Assim, às vezes a gente identifica que o vendedor tem determinados gaps, ou gap de conhecimento, ou comportamental, ou falta Uhum. resiliência, ou assim, ele não gosta de prospectar, ele tem os seus vícios, a gente identifica, a gente percebe esses gaps, e ao invés de a gente ir lá e trabalhar isso, e criar processo para cuidar disso, a gente simplesmente ignora e fica contando com o divino, né? Ah, E as coisas não vão acontecer. Então, é, o importante é detectar, perceber e criar processos e metodologias para lidar com isso. E existe, né, Edgar? Existem formas de você, tá. com processo, você trabalhar gaps, como resiliência, assim. Se você percebe que um vendedor tem um problema de resiliência, é acompanhamento, é estar conversando com ele, é botar no processo dele que ele tem que ele recebeu uma determinada uma negativa aqui, ele deve insistir, ele deve prospectar outra. Então, você cria processos para não deixar ele cair na armadilha da falta de resiliência. Total. E aí, exatamente, aí tem duas coisas, né? Que é importante a gente ver aqui na relação de gestor-vendedor. É sair do achismo. E sair do achismo é libertador. Quando você fala sem base de dados, que o gestor não tem, para aquele vendedor que bate meta, que ele está pecando em gerar novas oportunidades, vou dar um exemplo ali daquele que eu peguei, a pessoa vai dizer, não tem problema com isso. Eu gero à medida que eu vejo que é importante. Aí, tá bom, bora para os números. Aqui, mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês ficou fora, ficou fora, ficou fora. 3 meses depois tem um impacto. 3 meses depois tem impacto, eu olho imediatamente a relação de ganho ou meio de funil, né? Início, meio, fundo de funil. Tem que olhar isso. Então, a partir dali, eu tiro do você acha, eu acho, sai daquela conversa de cafezinho, como eu chamo, para ir para uma conversa com base em dados. Então, meu feedback nesse momento, ele é muito mais rico, muito mais embasado do que eu, eu, eu não tenho informação, né? E aí, a partir daí, a gente vai discutir o plano. O que a gente precisa fazer Percepção para engana, né? percepção grande, né? E aí tem muita gente que fala soft skill, que aí não é, eu descobri agora que não é mais soft skill, é power skill, tá? É, e aí eu acho que todo gestor ele precisa entender um pouco disso aqui, né? Sim. Claro que tem a parte técnica é super importante, mas, velho, a atitude, ela define resultado. Ela compõe o resultado. É fundamental, né? Então, aí na hora de desenvolver,
A gente fala, beleza, eu contrato soft skill e desenvolvo hard skill. O que é hard skill? É a minha competência técnica. Tá aqui. Eu vou focar em desenvolver aqui, desenvolver, 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 desenvolver. Até porque eu nem sei direito o que é que eu posso fazer para poder desenvolver uma pessoa na resiliência. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se alguém tiver algum, né? É, aí vai todo mundo tateando, tipo assim, o que é que faz? 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 Né? E esse é um desafio, né? Porque a gente sabe que isso aqui vai, esse comportamental aqui, que eu estou pegando só o comportamental, para depois a gente olhar tecnicamente, né? Entender o que é que funciona e o que é que não funciona, porque cada empresa vai ter a sua, né? Vai ter uma. Se a gente for listar aqui tudo que tem de competência técnica, vai listar mais de 30 coisas, mas vai ter cinco que é importante, né? Não é 30, né? Para aí sim, a partir daqui, eu chegar lá no meu plano que eu desenvolvi e vou trazer, ó, com o direcionamento, o que é que eu preciso fazer. E aí, particularmente, eu acho que isso é que o mundo está olhando muito para isso agora. E vejo o potencial que isso tem de me trazer eficiência, né? Eu posso melhorar a produtividade trabalhando uma coisa simples, a organização das pessoas. A gente já viu isso aqui, tipo assim, o vendedor não se organiza na sua agenda da semana e consegue fazer 3 reuniões, 3 visitas na semana, enquanto ele poderia fazer, sei lá, poderia fazer no mínimo aí 10 visitas. Faz 3. Por quê? Porque não organiza na agenda. Porque o cliente pede a reunião para daqui a pouco, ele vai lá e atende. Ele não negocia. Ele não alinha a expectativa com o cliente. Ele quer responder tudo rápido. Se algum colega de trabalho entra em contato, ele quer responder rápido. O gestor tem que estar disponível. Passamos do tempo, né? Do vendedor ou do gestor está 100% disponível. As pessoas entrando e trabalhando nessa interrupção, né? Então, tem várias coisas aqui que, de repente, vai fazer todo sentido para que a gente melhore a eficiência, tá? Gente, eu acho que é isso. É, eu acho que deu para abordar bastante coisa aqui. Nosso horário aqui, Robson, você que é o cara aí do tempo, vai até. Ah, 8h30. 8h30. Olha, tá vendo? Estava preocupado em passar do tempo, mas deu certo. Tiveram algumas perguntas aí que a gente acabou deixando para o final, né, Edgar? E aí fico super. é, Como identificar quais as competências são compatíveis para cada modelo de negócio? Primeiro, você precisa fazer o diagnóstico, né? A gente olha aqui três coisas, como eu falei. A gente olha o Challenger, que vai olhar a habilidade, né? Que foi o único, para mim, perfil que olha para o vendedor, vai olhar para o DISC ou para o Big Five e vai olhar para as atitudes, tá? As atitudes, a gente vai muito numa metodologia que o Mark Roberge fez. Mas tem empresa que fala assim para mim, cara, para mim o que conta aqui é energia. Por quê? Porque é um pouco de experimentação. Não dá para partir do nada e você dizer, pô, energia aqui para mim é importante. Ah, pode ter uma coisa conectada com a sua cultura, da sua empresa, beleza. Aí isso aqui tem que ter esse valor aqui, tem que ter essa característica aqui. Então, a primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico e começar a entender quem são os melhores vendedores. A partir desses melhores vendedores e quem performa, quem não performa ao longo do tempo, se tem recorrência, se não tem recorrência, se tem frequência, se não tem frequência, a gente vai começar a ter um nível de relevância, né? E, de fato, cada negócio ele vai ter o seu. Tem gente que considera aqui, sei lá, altruísmo. O vendedor ele não pode colocar o ego dele acima da empresa. E não aceita, não vai, né? Então, Roberto, não vai ser uma resposta tão rápida. A gente faz análise aqui de diversas empresas e a gente tem resposta diferente para todas. Todas. Inclusive o mesmo Tem, perfil. tem lugar que o lobo solitário funciona bem, tem lugar que não. Depende do. Tá? É, eu, a princípio, partiria de. Talvez, se eu estou do zero, eu partiria de alguma premissa, mas eu tentaria entender meu time primeiro, né? Para depois, aí eu começar a investigar. Pô, beleza, isso aqui se replica. Se eu
trouxer mais pessoas com essa característica aqui, dá o mesmo resultado, entendeu? É, e aí a gente ter essa noção. Painel interessante esse aí, se puder compartilhar depois, porque tem muita coisa aqui que eu peguei do DevOps. Foi esse último que eu falei, né? Beleza. Nós, como comerciais, de quanto em quanto tempo é ideal entrar em contato com o cliente para saber se ele está satisfeito? Tainá, que fez essa pergunta, está aí ainda? Se puder contextualizar, Tainá, para a Tô gente. aqui. Diga, qual era a ideia aqui? Você, como comercial, saber se o cliente está satisfeito ou não? Me dê um. Quando a gente estava. Boa noite, né? Tudo bem? Então, a ideia era para saber quando você estava falando de Customer Success, a gente sabe que ele tem que fazer o trabalho de entrar em contato com o cliente e entender, mas acredito que a gente, como comercial, também tem que estar falando com o cliente. De quanto em quanto tempo seria o ideal? Por exemplo, ele tem um contrato de 12 meses com a gente. De um em um mês, a cada 3 meses, qual que é o tempo ideal? Olha, eu diria que isso vai variar em relação ao objetivo daquele vendedor. Por exemplo, eu tenho uma venda de ticket baixo, de ciclo curto, ok? Uhum. E que fica 12 meses. Para mim, o vendedor não tem que entrar em contato para falar com o cliente hora nenhuma. Por quê? Porque essa venda não é uma venda de relacionamento, vai depender de relacionamento. Ele tem que performar em venda nova. E é assim que vai ser medido a métrica. Esse Mas vendedor, ele não pode construir relacionamento, senão ele vai complicar, vamos dizer assim, né? A performance. Diga mais. nesse exemplo, é um exemplo real que eu tô te dando. Tem um cliente que eu fechei um contrato com ele tem 2 meses, mais ou menos, e tô para fechar outros 2 projetos que eu estou trabalhando com ele. Ah, Eu entrar em contato com ele durante esse contrato que ele tem, de 12 meses, para saber se está funcionando corretamente, seria o ideal, para poder garantir que essas 2 próximas vendas eu consiga fazer, certo? ok. Certo. Aí você mudou de figura. Agora você está numa linha de que você, como vendedora, faz várias vendas para o mesmo cliente. Então, Hum, o que vai contar aqui, a princípio, né? Aí eu vou uhum, pegar um pouquinho daquela roda de competência lá e daquelas habilidades. Vai contar a sua capacidade de construir relacionamento, uhum, a sua capacidade de resolver os problemas do cliente. tá, Em princípio, daquilo que a gente tem mais visto aqui. Por quê? Porque o meu foco é vender várias vezes para o mesmo cliente. Ele precisa te enxergar como alguém confiável. Ele sim, precisa enxergar como alguém que resolve as coisas para ele. Então, para além de entrar em contato para saber se ele está satisfeito, é estar à disposição, é se antecipar, é ajudar ele a resolver o problema. Aí sim vai fazer sentido, né? Você se envolver nessa coisa, assim. Mas cravar uma periodicidade, aí eu acho que, não sei, vai depender muito do contexto. entendi. Beleza, obrigada, Edgar. É, bom, então, Diga, Gisele, você ia falar? Não, você abriu o microfone, não, apareceu aqui para mim. Roberto, muito obrigado. É isso aí. Obrigado acompanhando. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, mas alguém colocou alguma pergunta? Porque tem alguém abrindo o microfone aí que está com. Show, quer fazer os fechamentos aí, Medina? Eu vou fechar do meu lado aqui também. não, beleza. Bom, obrigado aí pelo convite, Edgar. Ô, Medina, É, eu sempre falo assim que avaliar números mudou muito a minha forma de fazer venda. Eu considero que hoje eu sou um vendedor muito mais eficiente do que eu era
4, 5 anos atrás, porque antes eu só me preocupava realmente com o relacionamento, né? E me preocupava pouco com os dados, com a efetividade do negócio. Hoje eu começo cada quarter com uma noção do que vai acontecer e raramente eu erro, porque eu estou analisando o que está entrando, eu estou analisando os prospects que estão entrando, se está sendo fechado, eu olho o safra, eu sou apaixonado por cohorts, eu acho que isso funciona e funciona de verdade. E uma coisa, gente, é assim, tudo isso que a gente viu, a gente olha em gestão, mas quando a gente olha para a nossa microgestão, quando a gente olha assim, deixa eu ver como eu, vendedor, estou funcionando, né? Quando eu olho para a minha região, olho para os meus canais, os números eles me dão indicações. Eu estou passando nesse momento até, eu tenho uma assertividade muito grande dentro da Fortinet, mas eu estou com um tipo de negócio específico que eu percebi que eu não estou conseguindo, que ali eu estou errando. O que eu preciso entender? Qual é o comportamento desse negócio? Onde é que eu estou falhando na hora de mapear esse tipo de negócio específico para melhorar minha assertividade? Mas eu já detectei o problema. Eu sei que eu preciso corrigir aquilo e estou trabalhando para isso. Gente, isso só com dado. No achismo, você nunca vai identificar isso. Os meus erros de assertividade estão vindo sempre do mesmo tipo de negócio. Então agora eu tenho que mapear isso e entender como eu vou corrigir. Então, E assim, dado, né? Ele tem estudem um isso, gente, indicador, vale né? a Ele pena. nunca vai ser 100%, né? Você É, sempre vai precisar de uma investigação a mais, ouvir uma ligação ali, visitar o cliente com o vendedor junto, para entender ali o que é que está acontecendo, né? Mas o dado, ele é um indicador, assim, né? Ele dá o caminho, né? Para depois a gente aprofundar. o Maravilha, dado é gente. libertador. É, apresentação sensacional de fato, uma informação valiosa de Guy Medina, parabéns, concordo, o dado é ouro, exatamente. Gente, vamos se despedindo daqui, né? É, aproveitando, acho que é o nosso último evento do ano que vem. Já dando um spoiler aqui, a gente está falando muito